O escravo Apache e seus filhos ajudam o fazendeiro viúvo sem imaginar que era milionário. Quando a luz do crepúsculo derretia suavemente sobre os vastos campos da fazenda isolada, nada prenunciava o caos silencioso que estava por vir. Elisa, mulher de mãos calejadas e coração de ferro, vivia ali com seus 2 filhos, lutando dia após dia contra a fome que espremia até a última gota da esperança. A poeira levantava em redemoinhos, misturando-se ao cheiro forte da terra seca, testemunha muda de noites sem descanso e dias de suor amargo. Foi então naquela estrada estreita que o inesperado apareceu. Um homem caído, franzido e ensanguentado, quase um vulto entre as sombras que se espraiavam. Elisa sentiu o corpo tremer, o coração espremido num nó apertado, diante da cena. Como podia alguém ali, desfalecido no limiar do nada? Sem pensar 2 vezes, ela correu, arrastou o estranho para o casebre abandonado onde se abrigavam, longe dos olhos de curiosos e das vozes de julgamento. Os olhos dele, cheios de sombras profundas, carregavam segredos que esmagavam qualquer tentativa de curiosidade leve. Suas mãos trêmulas agarravam o ar, enquanto tentava disfarçar o peso de uma vida que fugira para longe daquele pedaço esquecido do mundo. Elisa, com voz trêmula mas firme, não perguntou quem ele era. Aquele homem precisava de cuidado, não de perguntas. A hospitalidade humilde da mulher, nascida na luta e moldada pela desgraça da perda, transformou o casebre em santuário, onde os seus não mais precisariam contar as estrelas sem um teto. O pomar que ela sempre sonhara cultivar, mesmo que só em pedaços de terra emprestados, começava a brotar em sonhos dentro daquele abrigo improvisado, onde o silêncio pesado dava lugar a pequenas esperanças. Mas o passado não se esconde por muito tempo. Quando um estranho desceu pela trilha, devastando calmamente aquele frágil calmo, o medo veio junto com ele. Augusto, o homem que parecia um naufrago perdido, carregava em seus ombros. Mas antes que pudessem afrontar o desespero, um incêndio monstruoso devorou o que construíram. As chamas dançaram, ferozes e impiedosas. Andréa, a filha mais velha de Elisa, gritava enquanto o fogo consumia a vida que pouco a pouco encontravam. Augusto desapareceu naquela tormenta de fumaça e cinzas. Só restou uma carta, um envelope amassado, uma promessa não dita, um fio tênue de esperança. Voltarei. A comunidade, inquieta, sussurrava histórias ao redor do fogo. Olhos curiosos e receosos. Será que a mulher que acolheu o desconhecido sabia quem ele era? Murmuravam alguns. Elisa, abraçada aos filhos, sentia o peso do ausente na garganta. As mãos frias apertavam a carta como se fosse um amuleto contra o vazio que restava. Meses depois, quando Augusto finalmente retornou, trazendo consigo documentos que doavam as terras à comunidade inteira, uma luz parecia despontar. Algo novo, sim, mas o passado não descansava. Um conflito silencioso se insinuava nas sombras, a dúvida, o mistério sobre sua verdadeira origem, exando como correntes invisíveis. Numa festa marcada por risos e esperança, enquanto a música ecoava pelos campos, Augusto implorou por uma nova chance, um abraço forte e sincero que prometia dias melhores. Mas no fundo dos olhos dele ainda brilhava a escuridão, uma tormenta não resolvida. E assim, os sussurros começaram a crescer. Seria possível para ele abandonar as pedras que chutava atrás de si, ou o passado, sombrio e pesado, ainda viraria tempestade? O futuro que Elisa e Augusto almejam parecia perto, porém o horizonte já trazia nuvens escuras. E a verdadeira batalha, essa ainda mal começara. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a música da celebração se erguia como um hino de esperança, a multidão vibrava. Risos e danças iluminavam os rostos cansados. Porém, naquele cenário radiante, a presença de Augusto parecia um nevoeiro. Seus olhos vagavam, carregados de um peso invisível que ameaçava derrubar todo o sonho recém-construído. Elisa, em meio aos aplausos, sentia a alegria dos vizinhos ao seu redor, mas sua mente estava presa ao enigma daquele homem. Com um gesto súbito e impensado, ele se adiantou, buscando o contato sincero dos braços acolhedores de Elisa. Mas, exatamente nesse instante, a sombra de um velho conhecido pairou sobre a festa. Era Miguel, o fazendeiro das terras vizinhas, com uma postura arrogante que fazia o chão tremer sob seus pés. Os sussurros que rodeavam a multidão mudaram de tom. Por que ele veio aqui? O que ele quer com Elisa? Miguel, com seu olhar acusador, direcionou-se a Augusto. O silêncio caiu como um manto pesado, e todos os presentes seguraram a respiração, como se esperassem uma tempestade. Você não é bem-vindo aqui, disse Miguel, a voz cortante como lâmina. Alguns segredos são melhor guardados. As palavras pairaram no ar e o rosto de Augusto empalideceu. O pequeno grupo ao redor começou a murmurar, cada qual lançando suas suspeitas e hipóteses. Elisa, tomada pela confusão e pela inquietação, segurou a mão de seu filho, buscando segurança naquelas pequenas mãos calejadas. A tensão se expandia, como se o mundo inteiro tivesse desacelerado, preparado para o impacto das revelações que aguardava. Mas então, em um momento que parecia soberano, onde todos olhavam para o homem caído, a resposta esperada veio com um tremor. Augusto revelou um documento, folhas amareladas que tremiam nas suas mãos. O que deveria ser um símbolo de esperança logo se transformou em veneno. Estas terras não são doadas a vocês. Elas pertencem a mim. Sua voz soou como um trovão, não com a força de um homem convicto, mas com a fragilidade de quem batalha contra 12 tempestades. O murmúrio cresceu a um volume ensurdecedor. O quê? Ele, um milionário? O riso dos vizinhos agora se convertia em desprezo silencioso, e Elisa, perplexa, sentiu a corrosão do medo escalar pela sua espinha. Você é um traidor, Miguel gritou, as palavras cortando a névoa de alegria. Você nunca se escondeu bem o suficiente. Todos sabemos. Num ímpeto, Elisa, avassalada pela dor de um poder que nunca desejou, gritava para Augusto. O que você fez? O cheiro de pólvora pairava no ar. Os rostos ao redor se tornaram indesejáveis e hostis. A confiança azeda empestasse a atmosfera. O riso milagroso da festa se dispersou, dando lugar ao caos. As crianças, antes brincando, agora olhavam aterrorizadas. Eu nunca quis isso. Eu nunca desejei ser o que sou, Augusto gaguejou. Mas nada poderia desfazer o dano já causado. As vozes da comunidade irromperam, clamando e acusando, enquanto Elisa observava o homem que acolheu como um náufrago em sua costa insegura. Ela já não sabia mais quem ele era. As memoráveis promessas acabaram se tornando ecos perdidos em meio ao rechaço coletivo. E no olho do furacão, um lamento que não poderia ser ignorado ecoou por entre as árvores e o céu cinzento. O passado de Augusto se precipitou como uma avalanche, arrastando o presente. Naquele instante devastador, o que parecia uma festa se transformava no cenário de um drama apaixonante e cruel. O que aconteceria com nós? Ela pensou, claudicando entre suas certezas. O destino aguardava, gelado e voraz, à espreita. A verdadeira batalha começava ali, com ecos de confiança traída reverberando nas almas, enquanto o futuro se despontava ainda mais incerto e sombrio. O silêncio que se estendeu após as palavras de Augusto
era um peso insuportável. Os olhares na multidão ardiam, cada par de olhos carregando perguntas e acusações, enquanto a tensão subia até se tornar palpável. Elisa olhava para ele, então seu coração pulsava forte. A música cessou, como se o tempo houvesse se negado a seguir. E nesse instante sombrio, um lamento inegável atravessou a cena. Eis que do fundo da multidão, uma figura feminina emergiu. Uma jovem magra e com um semblante pálido avançava com determinação. A multidão a reconheceu instantaneamente. Era Clara, irmã de Miguel, conhecida por sua beleza e astúcia. Porém, o que espantou a todos foi a expressão que carregava, como se a própria dor tivesse se tornado sua companheira inseparável. Clara, com uma voz embargada, bradou: "Você não pode esconder a verdade para sempre, Augusto. O que você fez e quem você realmente é nos afeta a todos." Aquelas palavras ecoaram, como um trovão em um céu escuro. O rosto de Augusto se contorceu. Ele parecia uma folha ao vento, incapaz de reagir. Os murmúrios da multidão aumentavam, dividindo as águas entre aqueles que o defendiam e os que já haviam forjado suas condenações. "Mãe, o que está acontecendo?" sussurrou Andréa, com medo nos olhos. Elisa, paralisada, mal conseguiu compreender as nuvens que se acumulavam sobre as suas cabeças. E antes que pudesse ir em busca de respostas, Clara se aproximou mais, encarando Augusto com um olhar que poderia perfurar a alma. "Ele não é só um milionário. Ste, a voz embargada. Ele é um homem que abandonou a sua própria família." Uma onda de choque atravessou a multidão. Como uma flecha disparada ao acaso, as palavras atingiram Augusto com força devastadora. "O que você quer dizer com isso?" Ele gaguejou, a voz trêmula como folhas ao vento. Clara respirou fundo, deixando que o peso de suas palavras se instalasse. "A sua mulher, ela está viva. Sua filha, elas estão vivendo na cidade vizinha. E você, Augusto? Você deixou elas para trás ao invés de lutar por elas." O que se seguiu foi um silêncio de morte. A multidão, absorvendo a declaração, parecia estar presa em uma teia invisível. Os olhares acusadores agora se voltaram não apenas para Augusto, mas também para Elisa, a mulher que o acolhera. As pesadas correntes da dúvida começaram a se arrastar sobre seus corações. O que isso significava para a confiança que haviam depositado nesse homem? Nesse instante, Miguel, que parecia se deleitar na tormenta, avançou, rindo como se um mundo novo se abrisse à sua frente. "Então, você é mesmo o escroto que vive em um luxo enquanto sua família clama por socorro. Você achou que poderia enganar a todos nós?" Os murmúrios se intensificaram, como um mar enfurecido. Mas antes que um caos se estabelecesse, um grito cortou o ar. Era uma viela familiar, um eco distante daquele lugar sombrio que até então fora apenas uma lembrança. "Parem, por favor!" A voz era rouca e profunda, mas carregava um peso de autoridade que fez todos cessarem suas ações. Era o velho José, o respeitado matriarca da vila, que trazia nas mãos um embrulho surrado. "Augusto e Clara são mais do que pretendem ser. A verdade é mais sombria, mais entrelaçada do que todos imaginem. Eu sei. Por quê? Porque as cartas que eles têm não são apenas palavras. São promessas de um destino que pode mudar tudo. Os laços que os unem vão além da sangue e da dor, e este é apenas o começo de algo muito maior." E neste momento, a revelação despontou como relâmpago em noite de tempestade. A multidão, antes gritando e acusando, agora estava presa em um capaz equilíbrio entre choque e esperança. O passado de Augusto, sua conexão com aqueles que haviam se tornado estranhas sombras, estava prestes a se descortinar à luz daquele novo amanhecer. Os rostos se voltaram novamente para ele, agora como um tribunal ansioso, desejando a verdade que escapava entre os dedos. Elisa, confusa e fragilizada, clamava por respostas enquanto novos ecos de traição ameaçavam se formar sobre a confiança recém-reconstruída. E ali, no centro da tempestade, Augusto continuou a carregar o peso de tantas A verdadeira batalha ainda estava apenas começando.
O silêncio que se estendeu após as palavras de Augusto era um peso insuportável. Os olhares na multidão ardiam, cada par de olhos carregando perguntas e acusações, enquanto a tensão subia até se tornar palpável. Elisa olhava para ele, enquanto seu coração pulsava forte, e a música cessou, como se o tempo houvesse se negado a seguir. E nesse instante sombrio, um lamento inegável atravessou a cena. Do fundo da multidão, uma figura feminina emergiu. Era Clara, irmã de Miguel, com um semblante pálido e determinado, seus olhos brilhando com uma intensidade que contrastava com a angústia do momento. À medida que se aproximava, a multidão a reconheceu, mas no lugar do sorriso jovial que costumava acompanhar seu semblante, havia a marca da dor suplicante. Você não pode esconder a verdade para sempre, Augusto. O que você fez e quem você realmente é nos afeta a todos. As palavras dela ecoaram, como um trovão em um céu carregado de nuvens escuras. O rosto de Augusto se contorceu em terror, enquanto os murmúrios da multidão aumentavam, dividindo os corações entre os que buscavam sustentar a esperança e os que já haviam direcionado suas condenações. "Mãe, o que está acontecendo?" sussurrou Andréia, com voz cristalina de medo. Elisa, perdida na confusão, apenas apertava a mão de seu filho, um aperto crescente, buscando segurança naquelas pequenas mãos calejadas. Clara se aproximou mais, os olhos fixos em Augusto, com um olhar de intenso desafio. "Ele não é só um milionário", disse, balançando a cabeça, enquanto as palavras pesavam como chumbo. "Ele é um homem que abandonou a sua própria família." Uma onda de choque percorreu a multidão. As revelações de Clara atingiram Augusto com a intensidade de um raio, e suas pernas pareciam falhar sob o peso revolto de suas próprias ações. "O que vocês estão dizendo?" gaguejou, lutando contra o terror que crescia em seu peito. Clara respirou fundo, permitindo que o peso de suas palavras ressoasse. "A sua mulher, ela está viva. Sua filha, elas estão vivendo na cidade vizinha, e você deixou elas para trás, ao invés de lutar por elas." O silêncio era absoluto, e o ar estava denso como um fardo insuportável. Os rostos ao redor se tornaram máscaras de espanto e incredulidade, e o brilho do que poderia ter sido esta festa desapareceu em meio à sombra da revelação. Miguel, com um brilho maligno nos olhos, parecia se deleitar na tempestade que acabara de se alastrar. "Então você não é apenas um homem rico, mas também um traidor", disse, a voz apunhalando a atmosfera. Antes que pudesse ser abraçado por qualquer forma de defesa, a comunidade estava se dividindo entre aqueles que o viam como um vilão e os que desejavam acreditar nas suas intenções. Mas de repente, um grito agudo e desesperado cortou o ar. Não era de Miguel, nem de Clara, mas de Andréia. "Mãe!" exclamou, com um olhar fixo além de todos, para uma sombra que se aproximava. Elisa e os presentes viraram-se, perplexos. Da linha da floresta, uma mulher, pálida e cheia de feridas, surgiu como uma assombração. O coração de Elisa saltou ao reconhecer a silhueta. Era Helena, a esposa de Augusto, com os olhos vermelhos de desespero e cansaço, o cabelo desgrenhado flutuando ao vento, como se possuísse vida própria. Você me abandonou", gritou ela, a voz tremulando com a dor crua de alguém que foi deixado para trás. "Augusto, eu passei meses te procurando, e você se escondeu aqui atrás de mentiras." A confusão tornou-se uma onda avassaladora. O olhar de horror que antes recaía sobre Augusto agora se dividia entre o receio de Clara, o ódio de Miguel e a incredulidade dos habitantes da vila. Cada um lutava contra as revelações de um amor, traído na sombra de uma mentira, crescida em meio ao medo e ao desespero. Enquanto a multidão se agitava, perdido entre a dor, a raiva e o amor, a verdadeira batalha que se travava não era apenas entre as palavras, mas nas vidas que se entrelaçavam como um novelo emaranhado de segredos, e no centro daquela tormenta, o destino de todos inclinado ao. O silêncio que se estendeu após as palavras de Augusto era um peso insuportável. Os olhares na multidão ardiam, cada par de olhos carregando perguntas e acusações. A tensão subia,
e o ar parecia vibrar com uma expectativa insuportável. Elisa olhava para ele, seu coração pulsando, e a música cessou, como se o tempo tivesse decidido se tornar um espectador daquela cena trágica. E nesse instante sombrio, um lamento inegável atravessou a cena. Do fundo da multidão, Clara avançava. Seu semblante pálido era a sombra de outrora, refletindo dor e resolução. Você não pode esconder a verdade para sempre, Augusto. O que você fez e quem você realmente é nos afeta a todos. Sua voz, firme como aço, cortou o ar como uma faca afiada. Então, como se a natureza estivesse ali para testemunhar aquele momento, uma mulher emergiu da penumbra. Era Helena, esposa de Augusto, com olhos que ardiam em desespero, a roupa desgastada e suja como quem passou meses vagando por um pesadelo. Você me abandonou, gritou, e as palavras explodiram como um estilhaço, atingindo a todos. Augusto, eu passei meses te procurando, e você se escondeu aqui, atrás de mentiras. Sua voz tremia, carregada de um desespero que ninguém poderia ignorar. O ar parou. Todos os rostos se voltaram para Augusto, e o silêncio ficou espesso como nevoeiro. Helena, ele murmurou, quase sem crer. Suas pernas fraquejaram, e ele se apoiou em uma barraca, enquanto as revelações dançavam ao seu redor como um redemoinho vindouro. Mãe, quem é essa mulher? Andréia perguntou, a voz carregada de inocência e confusão. O olhar de Elisa se alternava entre o temor e a compaixão, e ali, à luz da lamparina, tudo o que ela conhecia sobre aquela vida começou a se desfazer nas areias do tempo. Ela é a mulher que deixei para trás, Augusto disse, a voz parecendo um eco distante. Era uma confissão tremenda, suas palavras cortando ainda mais fundo o coração da comunidade. Uma onda de sussurros se espalhou como uma corrente elétrica, enquanto Miguel observava, um sorriso de triunfo desenhado em seu rosto. Veja, todos sabíamos que havia algo sombrio escondido nas sombras desse castelo de ilusões, e em meio ao turbilhão de emoções, os olhos de Clara, antes firmes e diretos, piscaram, vacilantes. Você não é somente um milionário, você é um mentiroso, gritou, a coragem desvanecendo-se na luz do que acreditava ser a verdade. A tensão aumentava e a multidão, antes animada, tornou-se um mar de desconfiados, prontos para julgar. Mas havia ainda mais. Conforme Helena se aproximava, o envolvimento secreto se desvendava. Com voz embargada, ela declarou, Augusto, não sou apenas sua esposa. Eu sou a verdadeira herdeira das terras que você tanto deseja. O estalo da revelação fez a festa ruidosa se calar, e todos se viraram, espantados. Helena, com seus longos braços que estendiam como se buscasse se conectar ainda, revelou não apenas traumas pessoais, mas um enigma maior. As terras que você doou não são só suas, mas pertencem ao nosso legado. Eu sou a guardiã de tudo isso e você fugiu. Os olhos de Augusto brilharam com um novo entendimento, enquanto a multidão agora transformava sua compaixão inicial em confusão. O que isso significava? A conexão com as terras tornou-se um peso sobre eles, como correntes de um passado que se recusava a ser esquecido. A indagação explosiva ecoava no ar. Quem, afinal, estava falando a verdade? Helena ou Elias ou talvez Miguel, com sua má intenção? Enquanto a tempestade do sentimento se intensificava, Elisa sentiu que o mundo ao seu redor se desmoronava. As promessas de segurança, de um futuro repleto de esperança, agora pareciam frágeis como vidro. As sussurros se elevavam novamente, e o eco das palavras não faladas deixava todos em compasso de espera, como folhas ao vento. Com o futuro à mercê do caos, a batalha principal estava apenas começando. O tempo mostraria qual verdade prevaleceria e como cada um deles deveria lidar com essa revelação sombria. E assim, o desenrolar da história ficava envolto em mistério, aguardando uma sequência que todos desejavam, mas poucos estavam preparados para enfrentar. O silêncio que se seguiu à revelação de Helena era insuportável.
Uma sinfonia de respirações reprimidas se espalhou pela multidão, e cada pessoa parecia estar suspensa em um instante eterno, absorvendo o peso da verdade recém-descoberta. Os olhares, antes carregados de condenação, agora se tornaram mistos de curiosidade e Clara, a irmã de Miguel, encostou-se a um tronco, lutando contra o turbilhão de emoções que a invadia. O que ela acreditava ser uma manhã de celebração se transformava rapidamente em um pesadelo. Você traiu sua família, Augusto. E por quê? Para esconder quem você realmente é? Os murmúrios se intensificaram, e o semblante de Augusto revelava o desespero em cada linha de seu rosto. Seus olhos buscavam um ponto fixo na multidão, mas encontravam apenas rostos confusos e hostis, enquanto a angústia parecia espremê-lo com garras afiadas. Eu nunca quis que isso acontecesse. A voz dele se quebrou, mas as palavras pareciam sair de seu peito como se fossem flechas, atingindo sua própria alma. Helena adiantou-se, sua presença antes poderosa agora envolta em fraqueza. Você precisa me ouvir, Augusto. Não se trata apenas de nós. As terras são parte de um legado muito maior. A verdade está mais profunda do que você imagina. Sua voz, embargada, refletia não apenas a dor da traição, mas um desespero por algo perdido. Legado? Miguel lançou um olhar cínico para ela. O sorriso em seu rosto era mais afiado que uma lâmina. Que legado, se você se escondeu na escuridão enquanto a sua família padecia? As palavras do homem ecoaram como trovão, instigando risadas nervosas e murmúrios entre os presentes. A multidão se dividiu novamente, formando facções, progressivamente se polarizando. E então, no olho daquela tempestade, a tragédia se desdobrou ainda mais. Um grito ensurdecedor cortou o ar como um golpe. Era Andréia, a filha mais velha de Elisa, caída no chão ao lado de um antigo poço, seus olhos arregalados em pânico. Mãe, doutor, venha rápido! Ela tremia, enlouquecida, o sangue escorrendo de um pequeno corte em sua barriga, resultado de um vidro quebrado que ela não viu. Por favor, alguém, ajudem! O estado de choque tomou conta das almas presentes. O caos se instalou como em furacão, e os rostos que antes buscavam respostas agora se voltaram em direção ao desespero da jovem. Miguel foi o primeiro a reagir, horrendo em direção à menina, seu rosto agora transparecendo uma inquietação que antes escondia sob a arrogância. Não, fique longe! Você não é digno de tocar em minha filha! Elisa gritou, seus olhos repletos de medo e proteção maternal, como uma leoa defendendo sua cria. A cena se tornava um espiral de emoções desenfreadas, cada coração acelerado, cada pensamento enredado em angústia e incredulidade. Mas no meio do tumulto, algo ainda mais surpreendente estava prestes a ser revelado. José, o matriarca da vila, que até então se mantivera em silêncio, ergueu a voz, reverberando sobre o barulho. Calma todos! A verdade não está apenas no que foi exposto até agora. O que se esconde por trás do passado de Augusto é mais do que sua família. É um segredo que conecta todos nós aqui. Neste instante, o fervor que se alastrava foi interrompido por um barulho que ardia como pólvora. Uma figura vultosa e furtiva apareceu entre as árvores. A sombra que avançava era inconfundível. Todos pararam, petrificados, enquanto uma mulher, com um manto escuro esvoaçando ao vento, saía lentamente da floresta, como se emergisse de um pesadelo. O coração de Elisa parou. As cicatrizes do passado voltavam a se abrir, e a dor ressurgia das cinzas. Quem é você? Miguel acusou, seus olhos fulgurantes interrogando aquele ser que parecia ter emergido das profundezas de um mistério antigo. Por que você está aqui? A mulher parou, e sua voz, como um eco do além, cortou o silêncio. Eu sou a verdadeira guardiã da herança de Augusto, revelou, e as palavras reverberaram com um peso incomensurável.
trago uma verdade que irá abalar os fundamentos desta terra e de todos que a habitam. Nesse momento, como se um calendário houvesse se quebrado em 1000 pedaços, todos na festividade se viraram contra a verdade que começava a se abrir, derrubando assim qualquer esperança de paz. O caos se tornava um espetáculo de tragédia e transformação. E o futuro, agora mais incerto do que nunca, pairava em um fio tênue, aguardando a queda inevitável. O silêncio que se seguiu à revelação de Helena era insuportável. Uma sinfonia de respirações reprimidas se espalhou pela multidão. E cada pessoa parecia estar suspensa em um instante eterno, absorvendo o peso da verdade recém-descoberta. Os olhares, antes carregados de condenação, agora se tornaram mistos de curiosidade e perplexidade, enquanto a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Como você pôde? Clara, a irmã de Miguel, vinha-me escutar. Encostou-se a um tronco, lutando contra o turbilhão de emoções que a invadia. O que ela acreditava ser uma manhã de celebração se transformava rapidamente em um pesadelo. Você traiu sua família, Augusto. E por quê? Para esconder quem você realmente é. Os murmúrios se intensificaram, e o semblante de Augusto revelava o desespero em cada linha de seu rosto. Seus olhos buscavam um ponto fixo na multidão, mas encontravam apenas rostos confusos e hostis, enquanto a angústia parecia espremê-lo com garras afiadas. Eu nunca quis que isso acontecesse. A voz dele se quebrou, mas as palavras pareciam sair de seu peito como se fossem flechas atingindo sua própria alma. Helena adiantou-se, sua presença antes poderosa, agora envolta em fraqueza. Você precisa me ouvir, Augusto. Não se trata apenas de nós. As terras são parte de um legado muito maior. A verdade está mais profunda do que você imagina. Sua voz, embargada, refletia não apenas a dor da traição, mas um desespero por algo perdido. Legado? Miguel lançou um olhar cínico para ela. O sorriso em seu rosto era mais afiado que uma lâmina. Que legado, se você se escondeu na escuridão enquanto a sua família padecia? As palavras do homem ecoaram como trovão, instigando risadas nervosas e murmúrios entre os presentes. A multidão se dividiu novamente, formando facções, progressivamente se polarizando. E então, no olho daquela tempestade, a tragédia se desdobrou ainda mais. Um grito ensurdecedor cortou o ar como um golpe. Era Andréia, a filha mais velha de Elisa, caída no chão ao lado de um antigo poço, seus olhos arregalados em pânico. Mãe, doutor, venha rápido! Ela tremia, enlouquecida, o sangue escorrendo de um pequeno corte em sua barriga, resultado de um vidro quebrado que ela não viu. Por favor, alguém, ajudem! O estado de choque tomou conta das almas presentes. O caos se instalou como um furacão, e os rostos que antes buscavam respostas agora se voltaram em direção ao desespero da jovem. Miguel foi o primeiro a reagir, correndo em direção à menina. Seu rosto agora transparecendo uma inquietação que antes escondia sob arrogância. Não! Fique longe! Você não é digno de tocar em minha filha! Elisa gritou, seus olhos repletos de medo e proteção maternal, como uma leoa defendendo sua cria. A cena se tornava uma espiral de emoções desenfreadas, cada coração acelerado, cada pensamento enredado em angústia e incredulidade. Mas no meio do tumulto, algo ainda mais surpreendente estava prestes a ser revelado. José, o matriarca da vila, que até então se mantivera em silêncio, ergueu a voz, reverberando sobre o barulho. Calma todos! A verdade não está apenas no que foi exposto até agora. O que se esconde por trás do passado de Augusto é mais do que sua família. É um segredo que conecta todos nós aqui. Nesse instante, o fervor que se alastrava foi interrompido por um barulho que ardia como pólvora. Uma figura vultosa e furtiva apareceu entre as árvores. A sombra que avançava era inconfundível. Todos pararam, petrificados, enquanto uma mulher, com um manto escuro esvoaçando ao vento, saía lentamente da floresta, como se estivesse emergindo de um pesadelo. O coração de Elisa parou. As cicatrizes do passado voltavam a se abrir, e a dor
ressurgia das cinzas. Quem é você? Miguel acusou, seus olhos fulgurantes interrogando aquele ser que parecia ter surgido das profundezas de um mistério antigo. Por que você está aqui? A mulher parou, e sua voz, como um eco do além, cortou o silêncio. Eu sou a verdadeira guardiã da herança de Augusto. Revelou, e as palavras reverberaram com um peso incomensurável. E trago uma verdade que irá abalar os fundamentos desta terra e de todos que a habitam. Os corações começaram a disparar em ritmo acelerado. Elisa, em estado de choque, lembrou-se de uma antiga profecia que falava sobre a herança e suas guardiãs. Era um conto que as avós contavam em noite de lua cheia, mas agora tornava-se palpável. Do que você fala? Elisa exclamou, misturando esperança e desespero em um só grito. A mulher deu um passo à frente, com os olhos firmes. Helena não é quem você pensa que é. A verdadeira herança é dela. Quando Augusto a deixou, ele não apenas fugiu, ele abandonou um plano que poderia mudar todo o curso desta terra. Um arrepio atravessou os presentes. Segredos guardados por gerações começaram a se entrelaçar, e a multidão passava a perceber que, talvez, o que acreditavam não fosse a verdade crua. Eu sou a filha que vocês desconhecem. Sou a herdeira não reconhecida de tudo isso. A confissão mirabolante cortou o ar como uma faca, desafiando o que a comunidade acreditava ser a ordem das coisas. Neste momento explosivo, as revelações pareciam se empilhar. O entendimento de que cada um deles poderia ser parte de uma intriga muito maior mexeu com as fundações da vida que muitos conheciam. O passado de Augusto e Helena se tornava um emaranhado mais complexo do que qualquer um jamais imaginara. E entre risos nervosos e sussurros de incredulidade, a verdade se ofuscava com sombras. E assim, com a tempestade de revelações cicatrizando nenhum lado, um novo mistério surgia das cinzas. Uma nova batalha de emoções começava a se formar, aguardando ansiosamente sua hora para clamar. O destino de cada um deles estava prestes a ser mais severamente testado, enquanto as perguntas mergulhavam no abismo, esperando uma resposta que nunca se revelaria. O silêncio que se seguiu à revelação de Helena era insuportável. Cada pessoa na multidão absorvia aquelas palavras com a intensidade de um sussurro profundo, como se ecoassem em seus próprios corações. Os olhares de todos se voltaram para Augusto, cuja expressão agora se tornara um retrato de horror e confusão. Filha, murmurou ele, a voz embargada, buscando uma direção entre as sombras do passado que o cercavam. Helena avançou novamente, seus olhos nublados de emoção. Não sou a única, Augusto. Você se esqueceu de outros que deixaram suas marcas, disse, a voz carregada de uma gravidade que arrepiava a alma. A verdade sobre as terras não é apenas sobre herança, mas sobre um segredo que vai muito além, a verdadeira identidade da sua família. Nesse instante, uma onda repentina de vento soprou sobre o lugar, fazendo folhas e pedaços de papel voarem pelo ar, como se o tempo itself estivesse reagindo ao choque das revelações. De repente, o chão sob os pés de todos, antes firme, parecia vacilar, como se a própria terra estivesse prestes a mudar de forma. E então, do fundo da floresta, outra figura emergiu, uma mulher de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sofrimento. Sua presença era imponente, como uma tempestade se aproximando de um campo sem proteção. Eu sou Ana, anunciou, a voz ressoando como um trovão, em meio ao silêncio ensejador. E sou a verdadeira guardiã da linhagem que você pensava que poderia esquecer. Um murmúrio misto de incredulidade e medo percorreu a multidão. Ana, a mulher desconhecida, se aproximou de Augusto, os olhos como brasas ardentes. Você rejeitou seu dever. Ao invés de proteger sua família, escolheu o caminho da fuga. Mas o que você não sabia é que sua filha mais nova, a que você abandonou, está viva e anda entre nós. As palavras caíram sobre eles como um peso insuportável. O coração de Elisa pulsava acelerado. Lembranças esquecidas se aglomeravam em sua mente.
como ecos de um passado que todos queriam deixar para trás. Você está mentindo! Como pode dizer isso? Gritou Elisa, cada sílaba carregada de dor e desesperança. Eu não minto, Ana respondeu com firmeza. E a sua desconfiança só reforça a verdade. A sua comunidade, toda a sua vida, está interligada graças a segredos que precisam ser revelados. Esta terra, estas vidas, têm histórias que você desconhece e nada será como antes. Uma onda de murmúrios e expressões de choque percorreu a multidão, enquanto alguns se afastavam em busca de respostas, e outros se aproximavam, intrigados. E no meio daquele caos, o inesperado se desenrolou. Augusto, enfurecido e abalado, lutava contra a avalanche de emoções que o inundava. Se isso for verdade, se a minha filha realmente está viva, por que você não a trouxe novamente para mim? Suas palavras soaram como um grito desesperado. Ana apenas balançou a cabeça, com tristeza nos olhos, porque ele a quer para suas próprias ambições. Aponte para Miguel, cuja presença se tornava mais sombria a cada momento. Ele tem planos para essas terras que não incluem a verdade. O rosto de Miguel se contorceu de raiva, enquanto ele tentava manter a calma perante as acusações. Cale-se, velha! Um grito ecoou pelo ar, e uma mão laça surgiu do fundo, o revelador das angústias impostas. Eu não me calarei. Era Clara, a irmã de Miguel, agora se adiantando. Eu sempre soube que havia mais entre todas essas histórias do que você permitiu. A atmosfera eletrificada tornava-se ainda mais intensa. E se há uma filha perdida, então isso muda tudo. Nós não podemos deixar que isso aconteça de novo. A verdade daquele dia tornava-se uma tempestade implacável, entrelaçando destinos sob o peso do passado e da culpa. Todos ao redor se debatendo, sem saber como lidar com as implicações daquelas revelações. E enquanto cada um tentava encontrar conforto nas palavras caóticas, um sujeito obscuro, que permanecia nas sombras, observava tudo com um sorriso gélido, um garoto dos confins do vilarejo com um destino. E agora seguia cada movimento como se fosse um cataclismo prestes a explodir. A guerra por estas terras está apenas começando, ele anunciou. O que aconteceria a seguir? As alianças seriam rompidas? A verdade opressiva revelaria ainda mais traumas por trás de um passado sombrio? De repente, a tempestade de segredos e promessas se tornava um furacão prestes a engolir a todos. Fechou-se a cortina naquele palco de confissão e dor, mas o verdadeiro espetáculo estava apenas a começar. Todos se preparavam para o que viria a seguir, pois a realidade poderia ser muito mais devastadora do que já havia sido. O silêncio que se seguiu à revelação de Ana era insuportável, como se o ar tivesse se tornado um peso impossível de carregar. As respirações pesadas ecoavam na atmosfera densa, enquanto os olhares se fixavam em Augusto, que parecia perdido em um labirinto de confusão e terror. Filha, ele murmurou, a voz tão gélida quanto a brisa noturna que se arrastava pela floresta. Helena, ao seu lado, rangia os dentes, com os olhos cheios de lágrimas e um misto de alívio e raiva. Se você a abandonou, não se atreva a me chamar de filha. Sua voz subiu como um trovão, e a multidão se agitou, mas um sentimento de catástrofe empurrava todos para mais perto do abismo. Miguel, sentindo uma mistura de triunfalismo e desprezo, avançou, como se cada passo fosse um golpe. Você sempre foi fraco, Augusto. Assim como abandona sua esposa, agora você vai abandonar sua própria filha. Ele rispidamente olhou para Ana, cujo semblante iluminava um pálido mistério. E que verdade é essa que você escondeu do mundo? Antes que pudesse haver resposta, um grito sobrenatural cortou o ar, abrindo uma fenda na realidade. Parem! A mulher de manto escuro estava novamente entre eles, seu olhar profundo e selvagem. A batalha não é sobre quem abandonou, mas sobre o que foi trazido à vida. Todos a encararam,
suas palavras reverberando com uma urgência que fazia os corações acelerarem. A atmosfera tornava-se elétrica, recheada de uma tensão palpável. Eu sou a verdadeira guardiã das terras, como já mencionei. E você, Miguel, é mais do que um fazendeiro arrogante. Você é um traidor entre nós. A revelação caiu como uma pedra em um lago tranquilo, criando ondas de choque que varreram a multidão. Miguel congelou, seus olhos se arregalando, agora com medo de que seus segredos estiverem prestes a serem revelados. O quê? Como você pode... Buiné? A mulher, sua voz agora mais intensa, preparava a multidão para o que estava por vir. Eu sou a herdeira de um acordo feito entre famílias, décadas atrás, e você se aproveitou da escuridão do esquecimento. Seus olhos brilhavam com uma chama inextinguível, como se carregassem a coragem das gerações. Miguel, você não é apenas um vilão, mas parte de um jogo maior, onde você traiu não só a sua família, mas todos nós. Nesse momento, a verdade finalmente aparecia como uma tempestade prestes a se abater. As palavras dela agitavam o ar, envolvendo a multidão em assombro e incredulidade. Os murmúrios começaram a serpentearem entre as pessoas, que buscavam um refúgio para suas certezas, agora despedaçadas. "O que você quer dizer?" perguntou Elisa, o medo vibrando em cada sílaba. A mulher de manto escuro fixou o olhar em Augusto, que estava torturado pela realidade que se desenrolava diante dele. "Os segredos que você pensava ter enterrado ressurgirão. A sua filha, Ana, não foi a única a se perder entre as sombras. O que você realmente abandonou foi uma linhagem, um destino vinculado ao seu nome, e agora todos devem pagar o preço. Eu não sou uma guardiã qualquer. Sou a última da linhagem de todas as verdades." O coração de Augusto disparou. Quando ele abriu a boca para responder, um estrondo veio de muito além deles. O chão começou a tremer e a terra se partiu sob seus pés. O céu escureceu, nuvens pesadas se reunindo como se a própria natureza estivesse clamando. "O que está acontecendo?" gritou Helena, cobrindo a cabeça com as mãos enquanto os primeiros raios de luz começavam a se transformar em escuridão. Com um último grito, o chão se rompeu e o velho poço, que antes parecia tão inofensivo, explodiu em uma nuvem de poeira e pedras, como se o passado estivesse se revelando em uma fúria incontrolável. O que antes era uma simples festa, agora se transformava em um campo de batalha, onde verdades não ditas ameaçavam consumir todos os presentes. Os rostos na multidão se tornaram imagens de terror, enquanto o que parecia ser o fim agora se transformava em um novo começo, um ciclo interminável de sofrimento e descoberta. O que viria a seguir? A batalha por amor, herança e verdade tinha apenas começado, e a verdadeira natureza de cada um estava prestes a ser revelada nas sombras que se agrupavam, aguardando sua chance de se expor. O destino de todos estava entrelaçado em um fio tênue, e o eco de suas vidas ainda ressoava pelas árvores, enquanto o futuro mergulhava em... Se eu sou pai, se eu tenho uma filha viva, como pude deixar tudo escapar das minhas mãos? As chamas da revelação dançavam ao seu redor, enquanto o chão continuava sua batalha, estilhaçados sussurros entre os membros da multidão. O desespero tornou-se um grito agudo, ancorando Elisa em um estado de desmaio emocional. Mas de quem você realmente é, Augusto? O que você se tornou? A dúvida cravava-se como espinhos. Naquele momento, Clara, fervorosa, aproximou-se, o olhar ardente. Todos vocês mantenham a calma. Precisamos ouvir a verdade, não permitir que mais sombras os dividam. O tumulto na multidão parecia se aquietar, como se as palavras dela trouxessem uma pequena onda de esperança. Miguel, ao fundo, ainda retorcendo-se em indignação, tentou romper a onda de racionalidade. Mas e se essa verdade for um veneno? Quem está disposto a acreditar nas histórias que se entrelaçam aqui? Seu tom altivo, no entanto, agora soava mais como desespero em face do que não podia controlar. Foi então que Ana ergueu a voz com um poder oculto.
A verdade, Miguel, é que os laços que todos compartilhamos têm raízes que não podemos ignorar. Nós já temos um passado comum, e essa é a hora de unir forças. Seu olhar impactante cravou-se em cada coração presente. Todo esse legado, toda essa história, não pode simplesmente se perder em acusações vãs. A transformação começa aqui, agora. Helena concordou, o fervor nas palavras crescendo. E assim, entre a poeira e os ecos de suas revelações, um pacto informal foi formado. Pela primeira vez. Os olhares que antes estavam fixos em sérios juízos começaram a se entrelaçar, refletindo uma nova luz de compreensão. No calor daquele momento, as massas se tornaram uma só, seres com passado, presente e um futuro flutuante. De repente, a pequena Andréia, que estivera quieta, ergueu a mão, interrompendo a corrente do destino. Se somos todos parte dessa história, precisamos reescrevê-la. Nós podemos voltar a plantar e colher, podemos olhar para frente. Seu olhar iluminou o ambiente com uma centelha de determinação pura. As palavras da criança vibraram como um sol nascente e tocaram cada coração ali presente. O destino ameaçador que pesava sobre eles agora se tornava uma oportunidade renovada. Aos poucos, um acordo silencioso florescia entre murmúrios de fé e coragem. O chão que tremia acalmou-se, e apesar da poeira e do caos, havia um novo cheiro no ar, o aroma do renascimento, mesclado ao espírito de luta. Elisa olhou ao redor, a esperança florescendo em seu coração. As verdades expostas tornavam-se carteiras de transformação. As lembranças de desespero começavam a se dissipar enquanto a comunidade, unida, abraçava aquele novo começo. E assim, no meio do eco de promessas e percalços, um ciclo estava a se formar. Um ciclo que, mesmo em meio a revelações, resgatava uma nova história a ser contada. O futuro ainda era incerto como nuvens que variavam no horizonte. Mas uma certeza permanecia. Cada um deles havia encontrado sua voz, e juntos seriam mais fortes do que qualquer tempestade que ousasse cruzar seu caminho. E assim, sob o céu reconhecido por uma nova história, cada um sabia que a verdade poderia ser dolorosa, mas a esperança era mais forte. A comunidade entrelaçada aguardava o próximo capítulo. Onde essa jornada os levaria? As respostas estavam nas mãos do destino. Se você chegou até aqui, agora é a hora de se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Queremos saber a sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.